Lula participou na sexta-feira de um evento na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo. E em seu discurso, chamou a atenção de sua mulher, a primeira-dama Janja, em tom de brincadeira, dizendo que ela era sua assessora, ao tentar trocar os papéis que estava lendo. Além disso, Lula afirmou que gostaria de ser chamado de, abre aspas, magnífico presidente, ao mencionar o pronome de tratamento destinado a reitores de universidades. Negão, deveríamos chamar o Lula de magnífico presidente? Por que não? No meu skate, que eu que fabrico o meu shape, tá escrito negro lindo. Pra mim, tamo aí, mano. Se você acredita, é isso que importa. Olha só, vamos ouvir ele falando isso. Se ele acredita... Eu acho que é importante as pessoas saberem o significado dessa universidade, magnífico reitor. Se você soubesse que eu acho bonito falar magnífico reitor, poderia, ao invés de excelência, me chamar de magnífico presidente. É um brincalhão, né? Uma brincadeira de mau gosto, né? Não, tudo bem, vamos entender. Se a Creide fala pra você, nego lindo, é uma coisa. Se a Janja quer chamar ele de magnífico, tudo bem, mas ele fazer essa piada com um tonzinho, hein, negão? Bom, se ele quer ser chamado de magnífico presidente, não é tão difícil. Basta ele conseguir zerar o saneamento básico no Brasil, porque aqui em São Paulo, por exemplo, maior cidade do país, maior estado do país, entendeu? E também o estado e a cidade mais ricas do país, na maior Coab da América Latina, cidade de Tiradentes, tem esgoto a céu aberto. Se tem esgoto a céu aberto lá, imagina no resto do país. Quer ser chamado de magnífico presidente, se esforça para cair essa bendita taxa de juros, a gente vai até falar sobre isso hoje. Quer ser chamado de magnífico presidente, faz diminuir o preço da gasolina sem ser na canetada, apenas com política mesmo, que é o seu trabalho. Faça com que o nosso agro possa exportar cada vez mais, ajude o pessoal do MST, entendeu? A poder colocar todas as famílias que eles têm naquele bendito cadastro gigante deles dentro de uma terra. Depois que colocar uma terra, faça melhor. Faça com que eles consigam também plantar nessa terra. Faça melhor ainda. Faça com que eles consigam, depois de colher, faça uma boa infraestrutura nas estradas para que eles possam escoar essa produção e poder ajudar o agro que ficar aqui pelo Brasil. Quer fazer mais ainda? Crie mais empregos. Faça programas sociais, faça programas que possam ajudar para que as empresas se sintam à vontade em investir no Brasil. Quem sabe depois de pelo menos uns 3 anos se esforçando, com menos brincadeiras e mais ação, quem sabe a gente possa pensar em chamar o senhor de magnífico presidente, da mesma forma que o senhor se chama, da mesma forma que eu me chamo de negro lindo. Eu também me esforço para ficar cada dia mais lindo. Pepe, meu amigo, Felipe Monteiro, se a pessoa ela tá na posição de presidente, ela pode ser chamada do que ela quiser. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Você já parou para pensar que você poderia ser chamado de Pepe Lindo? Mas eu sou Pepe Lindo, não sou? Você é. Não, assim, o nível de histeria que nós estamos vivendo hoje em dia, né, diz muito do que está acontecendo aí, né? Como pode uma brincadeira do Lula com estudante virar notícia e virar debate aqui? Né? Eu concordo com tudo que o Negão falou em relação ao fato do Lula ter que realmente começar a governar e a se preocupar com o Brasil. Mas o que o Lula falou numa palestra para os estudantes universitários da faculdade do ABC, né, foi meramente uma brincadeira, uma piada para uma plateia de estudantes, nada mais do que isso. Agora, uma semiótica aí no meio, não rolou. Não rolou. Eu sou uma pessoa que leio muito sobre psicanálise e tem um expoente da psicanálise francês chamado Jacques Lacan, né? Que o que diz o Lacan? Lacan diz o seguinte: quando você usa determinadas palavras para se expressar, nada mais é do que a manifestação do teu inconsciente. Então, o fato de utilizar uma brincadeira querendo que a plateia e que as pessoas chamem ele de magnífico, é porque ele realmente e conscientemente se vê como magnífico. Então é o Lula mostrando a arrogância dele em querer, numa brincadeira, ser chamado de magnífico. Então tem esse lado também. Mas eu vejo ser como uma grande brincadeira e nada mais do que isso.
Palumbo, se fosse 6 meses atrás, 6 meses não, né? Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado eu não queria falar isso. Mas é que eu falo. O Bolsonaro falou imbrochável também. Quem não foi também, que não foi aceito também. Que também não foi aceito, foi reprovado. Os dois são parecidos. Apanhou por isso. Né? Apanhou por isso. O próprio Lula e o Bolsonaro são parecidos. A pergunta que eu vou formular está em cima do que ele falou. Você acha que esse fenômeno que se deu no Brasil, Lula e Bolsonaro, quem é que vai falar menos besteira? Tá difícil ali, né? Mas o Lula, com certeza, ele ganha. Essa é a questão, porque o Lula é mitomaníaco. Porque o que acontece? Ele acredita na própria mentira. É isso. Ele acredita na própria mentira. E o próprio Felipe falou, usando conhecimentos de psicanálise, que ele se acha o magnífico mesmo. E eu não tenho dúvida que ele se acha. A diferença de Deus e de Lula é que Deus sabe que não é Lula. É exatamente isso. Ele está com o poder, ele acha que está com o poder absoluto. Só que ele não percebeu ainda que quem manda no país é o centrão. Não é nem a direita e nem a esquerda. Por enquanto, ele ainda está controlando o centrão. Falou uma grande bobagem, sendo brincadeira ou não, falou uma grande bobagem. Ele se acha o magnífico, né? Até ele perder o centrão. E não vai demorar muito para ele perder do jeito que está ao andar da carruagem, não, viu, Rodolfo? Pois é, você falou de centrão e trouxe isso aqui, a gente está brincando aqui com a situação do Lula, de ter falado isso, é uma brincadeira, mas o Felipe retratou aqui, que é verdade, é uma brincadeira que no inconsciente dele tem exatamente essa ideia de ser o magnífico e tudo mais. Assim como o Bolsonaro falava algumas coisas também que a gente não consegue nem repetir, o Lula começa a se mostrar também que não tem papas na língua e muito menos pensa para falar. Porque mesmo numa brincadeira com milhões de pessoas assistindo através dos seus celulares, através da internet, enfim, parece que ele está com uma reunião de amigos ali que ninguém está vendo ele. É mais ou menos essa noção que você tem dele, Davi? É mais ou menos essa noção. Eu não acho que ele acha que é magnífico, não. Acho que ele tem certeza que ele é magnífico, sabe? Ele já disse, inclusive, que ele é a alma mais honesta do mundo, né? Só pede para Jesus Cristo, ou está empatado, né, com Jesus Cristo, alguma coisa assim. Então, ele tem essa sensação mesmo de ser o maior ser humano vivo na Terra, né? Ele é capaz de acabar com uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Tomando uma cerveja? Com uma cervejinha, vamos sentar lá e tomar uma cerveja. Então, assim, é uma brincadeira, o Felipe falou muito bem, é uma brincadeira que revela muito a personalidade dele. Ele se acha magnífico. Acha não. Ele tem certeza que ele é magnífico, né? Que é um ser humano fora da curva, um ser humano que está acima... Né? Do bem resto e do da mal. Humanidade, do bem e do mal. Tanto é assim que ele pode falar as bobagens que ele está falando aí, à torta e à direita. Bolsonaro também falava muitas bobagens, né? Comunicação horrível, péssima. Mas eu nunca vi nada tão forte assim em tão pouco tempo. O Bolsonaro não se colocava no altar, não se colocava na questão de ser magnífico, Sim. né? O que a gente está falando é justamente isso. Do ego, né? Do ego. No mesmo evento, em São Bernardo do Campo, Lula voltou a atacar o Banco Central. O presidente reafirmou que os benefícios sociais não são despesas, mas sim um investimento e criticou o patamar atual da taxa básica de juros, a Selic. Acompanhe esse trecho. Vai fazer uma creche é gasto. Vai fazer uma escola profissional é gasto. Vai fazer... Tudo é gasto. Não. Então nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Davi, eu vou voltar com você, porque lá em setembro do ano passado, o Lula ele foi bem categórico em falar que não ia se meter nas coisas do Banco Central e que o Roberto Campos fazia, naquele momento, um ótimo trabalho. E que não competia o governo se meter nas coisas do Banco Central, uma vez que já tinha uma pessoa competente ali para fazer isso. O que nós estamos vendo em um pouco mais de... São 6 meses agora, literalmente 6 meses de governo, é o Lula nessa queda de braço com o Banco Central, que não faz sentido, porque ele falou uma coisa na campanha e agora ele faz outra. É o modelo do governo de 20 anos atrás, né? É o modelo do governo Lula que ele quer emplacar novamente agora. Qual que é o plano? A única ideia de crescimento, né? Eu não sou economista, eu sou advogado, mas eu observo e leio as coisas. A única forma que Lula enxerga de crescimento econômico é crescimento de consumo, né? E, portanto, juros altos é contrário à ideia central dele de consumo como máquina propulsora do crescimento. Então, o que ele quer, basicamente? Temos aí a notícia da provável redução de impostos sobre carros populares,
né? Nós estamos vendo isso aí. O que causou, na verdade, depois dessa fala dele, uma queda terrível. De 14% Todo mundo a menos nas pé. vendas. Todo mundo tirou o pé do acelerador. Ninguém vai comprar carro porque sabe que daqui a pouco vai ter uma redução, né? Então, é sempre essa ideia de dar benesses ao público, pequenas benesses, a picanha que vai ficar mais barata, né? É a viagem de avião que eu vou subsidiar de algum jeito, é o carro que eu vou baratear. Eu não estou dizendo que eu sou contra a redução de tributos, eu acho sempre importante. Mas o mote dessa redução é esse populismo de economia centrada em consumo e endividamento. Foi a bolha que estourou o país, poxa, há 10 anos atrás, no governo Dilma, né? Foi a bolha que estourou o país. Então, nós vamos voltar nessa política, né? Crédito, crédito e consumo, como se isso pudesse, por si só, gerar riqueza. E isso não gera riqueza, isso gera endividamento. É o governo da gera endividamento. Endividamento foi o que falou o Davi. Eu vou na última frase, na última palavra dele. Você acha que esse modo operandi que ele citou aqui vai se comparar com o primeiro ano de governo dele ou o último da Dilma? Eu acho que nós estamos caminhando para o abismo com essa gastança de dinheiro público. Isso se provou nesta última semana, onde foi aprovado, em definitivo, né, a criação dos ministérios a mais, com mais gastança de dinheiro público, mais cargos, mais despesas. Rodolfo, vamos falar a linguagem do povo. Se você ou eu, nós estamos endividados, eu tenho 2 carros, você vai comprar o terceiro carro? Claro que não. É lógico. Você não vai comprar, você vai vender um carro. Falando a linguagem do povo. Lógico. Entendeu? E é exatamente o contrário. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Qual a necessidade de se criar mais ministérios, mais cargos? Para que ele fez isso? Para agradar os amigos dos amigos. Senão ele perde o centrão. E o centrão é que manda neste país. A votação de quarta-feira, me perdoe, ela foi marcada para as 9 horas da manhã. Ela começou a entrar em pauta na ordem do dia às 8h30, mais ou menos, da noite, 20h30. Quer dizer, ficaram o dia inteiro negociando. E saiu no jornal, no meio da tarde, que o governo ia liberar 1,7 bilhões em emenda. Eu não tenho preço, eu tenho valores e princípios. Mas ali ficou claro como a luz solar, como eu gosto de falar, que alguns deputados, eles se encantam com os pseudos encantos do poder, porque é óbvio que vai chegar emendas nas mãos desses deputados para eles distribuírem como eles quiserem. Só que até que ponto vale a pena essa gastança de dinheiro público? Se você tem um cartão de crédito, um crédito no banco, você fica gastando, uma hora vai vir a conta. Então a impressão que dá é que o Lula não vai vir para a reeleição, então ele está pouco se lixando com a bomba que vai estourar lá na frente. E vai estourar para quem? Para a classe média, para o mais pobre, e não vai sobrar para ele, que vai continuar comendo picanha. Exatamente. Felipe Monteiro, você acompanha o raciocínio dos 2 colegas aqui do seu lado? Porque você acha que o Lula não... Ele sabendo que não vai ser... Será que ele pensa que ele vai se candidatar para a próxima presidência, cara? Você acha? Eu acho que ele não vai se candidatar para a próxima presidência, mas o poder, né? Quem gosta do poder não larga o osso, não. Né? Então também não duvidaria que o Lula se candidatasse para a reeleição. Né? Eu discordo um pouquinho do que foi falado aqui e eu vou falar o porquê. Né? A gente tem que saber o seguinte, como que se calcula o PIB? Como é que a gente faz para crescer a economia de um país? O PIB é a soma do consumo familiar, as famílias estão endividadas, né? Mais investimento privado, as empresas estão endividadas, mais gasto público, mais balança comercial. Nessa equação, a única variável que dá para mudar, para crescer o PIB no Brasil, crescer a economia, é o investimento público. Então o Lula não tem outra alternativa que não seja colocar investimento e investir na economia. Né? Então isso que ele tem que fazer mesmo. O governo tem razão em colocar dinheiro na economia, porque a única variável possível é exatamente essa. Tudo bem, dá para resolver também a questão do endividamento das famílias, dos endividamentos das empresas, mas isso gera um tempo, né, que o Brasil não aguenta mais esperar. Então a única forma mais rápida de crescer a economia é botando dinheiro público mesmo. Então o Lula está certo aí. O outro ponto que me incomoda muito é essa discussão que eu vejo, que parece que não dá para você criticar o presidente do Banco Central. Há um cargo
no Brasil que está além de qualquer crítica. Se você lançar qualquer crítica ao banqueiro do Banco Central, você está errado, você está equivocado, você vai contra a autonomia do Banco Central. Mentira! O banqueiro do Banco Central é um cargo republicano. E ele está lá, ele faz política, ele, apesar de ter embasamento técnico, no caso dos juros do Banco Central, tem várias linhas diferentes, não é? Então ele é passivo de crítica. Então tem que parar com esse negócio aí de falar que o presidente do Banco Central não pode ser criticado, né? E, terminando aqui a minha explanação, Rodolfo, claro, nesse sentido, né? Os juros no Brasil estão altos mesmo. E por que eu falo que estão altos? Quando você pega, por exemplo, o ano passado, no governo Bolsonaro, a inflação estava maior, muito maior do que estava hoje em dia, e os juros estavam menores. Então, onde está errado? Agora ou no passado? Né? Nitidamente agora. O Brasil precisa crescer. E para crescer, tem que diminuir a taxa de juros mesmo. Será que a pandemia teve alguma coisa a ver com isso? Não sei, só ventilei. Mas a questão, Felipe, e agora, Negão, para você também, é que o Lula lá atrás, ele sabia da situação econômica do país. Sabia, e ele foi nos seus discursos, nos seus debates, ele falou que ele era a favor do Banco Central e do que o Roberto Campos estava fazendo. Mudou? O que mudou, de repente, em 6 meses assim? Eu tô com o nome do Ricardo, oh, meu Deus. O que o Roberto Campos fez de diferente nesse tempo que desagradou o Lula? Na verdade, não mudou nada. Como o próprio Lula já disse, na campanha a gente fala de tudo. Ele mesmo já disse essa frase. Eu concordo com o Felipe, entendeu? Na questão do seguinte, os juros do Brasil estão muito caros. Está muito alto mesmo. Entendeu? Só que a questão é a seguinte, esse é o governo da gastância. Nós estamos vivendo um período de insegurança jurídica. Tudo está depondo contra o Brasil. Esse é um governo que... E outro, o Lula faz uma salada do tipo, porque programa social não é gasto. É óbvio que não é gasto. Programa social eu vejo até como investimento. Óbvio. Eu já fui o cara que era contra programa social até acontecer a pandemia. O que salvou o Brasil foi justamente os programas sociais. Hoje eu tenho um outro pensamento sobre isso, só que você não pode misturar as coisas. O programa social, ele é sim investimento. As famílias não pegam esse dinheiro e colocam na Selic. As famílias pegam esse dinheiro e gastam. E quando elas gastam nos seus comércios próximos ali, esses comércios próximos alimentam outros maiores e assim por diante. A roda continua girando. Só que assim... Ele está pegando uma coisa que é culpa dele e transferindo a culpa, dizendo assim, olha, você é contra movimentos sociais, você é contra programas sociais, quando na verdade o culpado é ele. Ele aumentou o número de ministérios. Ele agora brigou e pagou caro por essa briga. Palumbo acabou de falar aqui pra gente, entendeu? Pagou caro nessa briga para manter esse número absurdo de ministérios. É isso que faz a taxa de juros ser tão alta. A nossa insegurança jurídica também é outra coisa que faz a taxa de juros ser tão alta. Quem é que vai querer investir no Brasil? Por isso que é tão cara a taxa de juros. No governo Bolsonaro, onde a gente tinha até uma inflação um pouco maior, ele tinha bem menos gastos. Por isso a taxa de juros era um pouco mais baixa. Por isso que eu falo que está na mão do Lula. Tá fácil para o Lula resolver essa situação. O problema é o seguinte... Foi feita uma campanha tão massiva do tipo, na campanha que eu tô falando lá na eleição mesmo, do tipo, eu preciso ir, vamos todo mundo junto, e é frente ampla, e é isso e aquilo. A frente ampla que a gente está vendo hoje são todos os amigos do rei ganhando cargos. Palumbo acabou de falar, o Palumbo tá lá dentro, gente. Se o Palumbo tá lá dentro, a gente não levar fé no Palumbo. Tá errado, Felipe, que o Negão tá falando? Você discorda do que o Negão tá falando? Que você tá fazendo assim, Eu discordo de grande parte do que o Negão falou. Primeiro o seguinte, que com o Bolsonaro teve menos ministérios e os juros eram iguais. A taxa de juros tem nada a ver com a questão do ministério. A taxa de juros estava mais baixa com o Bolsonaro. Você mesmo acabou de falar. Não, ele estava igual, Opa, eu gosto disso nesse momento do Linha de Frente. Eu peço pro meu diretor, pro Eduardo, cortar os dois aqui, ó. Du, coloca pra mim, por favor, os dois. Porque adora esses embates, assim, ó. Já chamou o Negão pro pau aqui, ó. Outro ponto importante. Olha lá. Obrigado, meu diretor. Vamos lá. Eu gosto disso. Aí, vou colocar no meu Instagram. Vamos lá. Outro ponto importante. Criação de ministério não necessariamente vem junto com o aumento da despesa. Para, Felipe. Pelo contrário. Não, eu posso ter mais ministérios rearranjando cargos. Não, mas eles querem cargos. Rearranjando cargos. O interesse deles é cargos. O interesse deles é cargos para acomodar os amigos. Aumento de ministério não aumenta custo.
Eu vou fazer um estudo. O interesse é cargo. Vou fazer um estudo essa semana, levantando todos os cargos do governo Bolsonaro, comparando com os cargos do governo Lula em relação aos ministérios. E eu te falo pra você, não vai ter nem 10 cargos a mais. A não ser todo mundo lá. Só tem olha o que ele fez. Ele olhou pra aquele assim, não vai ter nenhum cargo a mais. Só tem cargo a mais. Isso, cara. A questão é lógica. Juntar Ministério da Educação com o de esporte, o que você faz? Você tira a figura do ministro. O secretário de esporte continua embaixo do ministro da pasta. Então não muda absolutamente nada. Aí eu concordo. Você tocou, não muda absolutamente nada. Ponto que foi que é o Ministério do Esporte, que não tinha, virou uma secretaria. Num país como o Brasil, tinha um secretário, tudo bem, mas precisávamos de um ministério. Precisávamos de um ministério. Talvez a pessoa que está no ministério hoje não seja mais indicada, mas ainda assim temos um ministério. E olha só, para ficar legal ainda, hein? Ainda em seu discurso, Lula falou em guerra do bem contra o mal, para enfrentar mentiras postada nas redes sociais. O presidente citou simpatizantes pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e disse que, por enquanto, o mal está ganhando. Olha só. A quantidade de mentira que o bolsonarismo ainda conta todo dia na rede digital é uma coisa maluca. O que acontece na rede digital com o presidente Trump nos Estados Unidos é indescritível. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Olha só, olha só. Democracia e quem não gosta. Olha só, é muito importante e muito sério o que o Lula acabou de falar, tá? Muito sério. Aqui nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, mas eu preciso falar. Quando ele coloca do bolsonarismo, que eles não sei o que lá, e aí ele comete um erro falando do bem contra o mal. Ele está colocando as pessoas que são de direita, as pessoas que são a favor de Bolsonaro, como pessoas do mal. Exato. Literalmente. Ele está colocando essas pessoas como pessoas do mal. Então vamos lá. Quem votou nele são as pessoas do bem. E segundo ele, está havendo uma guerra entre o bem, que são as pessoas que votaram nele, e o mal, que é a outra metade do país. Exato. Davi. Difícil, hein? Eu quero começar com você, porque eu sei que o Palumbo vai azedar aqui. Por favor. Eu entendi errado, ou as pessoas em casa estão entendendo errado esse absurdo, ou eu tô maluco? Não, é isso mesmo. Qual que é o grande embate hoje? Quem é de direita é mal, quem é de esquerda é bem. Ponto. E aí vamos controlar as redes sociais, não é esse o grande projeto? É isso. Não é o Ministério da Verdade que eles querem criar, reeditando 1984, virou conto da carochinha, né? A obra de Orwell virou roteiro de filme infantil, pô. Então vamos criar o Ministério da Verdade e vamos controlar. E o que é verdade? Verdade é o que os amigos do poder falam. Mentira é tudo aquilo que vem contra os amigos do poder. Então vamos controlar a mídia, vamos controlar as redes sociais e vamos enriquecer esse discurso da briga do bem contra o mal. O amor venceu, né? E aí o amor venceu e ele chega aqui para dividir mais ainda o país com um discurso de ódio, dizendo que metade do país é gente ruim e a outra metade é gente do bem. Então não dá. Eu não sei, beira meio que uma insanidade, não sei se temporária, mas está algum problema sério ali acontecendo. Palumbo, ele prega o ódio falando Davi do amor. Falou discurso de ódio e foi o que mais se ouvia no governo passado com o presidente Bolsonaro. Que, é o discurso do ódio, o discurso do ódio, o discurso do ódio. Se isso que o Lula acabou de fazer não for um discurso do ódio, o que seria isso, Palumbo? Não, o Lula, ele prega o ódio falando em amor. É surreal o que aconteceu essa semana com a visita de Maduro. E ele vai na imprensa e fala que é narrativa. É narrativa as pessoas comendo carne de cachorro, carne de gato. É narrativa, Lula. É narrativa o que aconteceu na Venezuela, tanques passando por cima de pessoas. É narrativa esse sistema ditatorial implementado pelo seu amigo Nicolás Maduro. Não é narrativa, Lula. Qualquer um consegue enxergar isso.
Hoje nós temos a internet, eu não me canso de falar isso, que ele e o seu ministro querem censurar. A qualquer custo eles querem censurar, porque a única verdade que interessa para eles, e o doutor Davi falou com muita perfeição, é a verdade deles. Qualquer coisa que saia fora disso, você vira bolsonarista. Todas as vezes que eu critico o governo, eu sou o bolsonarista extremista. E eu já falei isso aqui e repito. Eu não me elegi usando a imagem do Bolsonaro, nem na campanha de vereador e nem na campanha de deputado federal. Eu não fiquei à sombra e à margem de nenhum político. Os votos que eu tive foram para mim, porque em nenhum momento eu abracei o Bolsonaro, fiquei atrás dele como papagaio de pirata e falando de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu sou de direita e todas as vezes que eu estou criticando o Lula é porque o delegado Palumbo está criticando o Lula. Não tem nada a ver com o bolsonarismo isso. Ele prega o ódio falando em amor. E isso é a tropa dele inteira. Eles têm lábios de mel para enganar. Eles falam doce, eles falam manso, eles se vitimizam o tempo todo. Tudo que você fala ao contrário são narrativas. Ele aconselhou o Maduro a mudar a narrativa. Você quer coisa mais absurda do que isso? Você mudar uma narrativa diante de fatos. Essa semana nós tivemos uma reunião com o antigo presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e ele confirmou todos esses fatos. Tanto é que ele mora em Washington, porque se ele pisar na Venezuela, provavelmente ele vai ser preso ou morto. Né? Então, isso não é narrativa, Luiz Inácio. Bom, o Palumbo tá com isso aqui no pescoço, né, Palumbo, para falar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo Felipe Monteiro. Eu sou uma pessoa do mal? Não é não, você é do bem, Rodolfo. Obrigado. Você é da Legião do Mal? Obrigado, meu amigo. Então não faz sentido o que o Lula está falando, né? Assim, esse comentário do Lula ele é lamentável, né? O mundo é muito mais complexo do que usar essa dicotomia mariqueísta entre o bem e o mal, dividir o mundo entre o que é bem e o que é do mal. E eu digo mais ainda, esse tipo de comentário é um comentário fascista, né? Porque quando você é o detentor da moralidade e o outro lado é o detentor da maldade, é a mesma atitude que o nazismo fez, a mesma atitude que o fascismo fez, né? Se colocar como uma classe superior. Verdade. Então esse comentário do Lula é um comentário completamente equivocado, é um comentário absurdo, e um momento que o país precisa, sim, de união e não de separação, ele coloca metade da população do lado do mal. Então não dá para aplaudir, não dá para você tentar justificar esse tipo de comentário do Lula, que é horrível, horrível. Não gosto desse comentário do Lula. O Lula mostra que é uma esquerda completamente ultrapassada, que precisa identificar o inimigo comum, né, para poder usar toda a sua força contra aquele inimigo para poder governar. Isso está ultrapassado, está atrasado. Política, para mim, é consenso, e é a busca do consenso naquilo que cada parte pode abrir mão para buscar governar o Brasil, governar de uma forma muito mais eficiente. Perfeito. Uma salva de palmas para Felipe Monteiro, que um cara que zoou em Howard, um cara bravo demais. Negão, você tem a responsabilidade de contra-argumentar contra Felipe Monteiro. Na verdade, o Lula não tem medo das mentiras que possam contar sobre ele. O problema são as verdades. O problema são todas as condenações. O problema é o dólar na cueca. O problema é tudo de ruim que já foi feito no Brasil. O problema é o impeachment da Dilma. É uma verdade. O problema é a alta taxa de juros de agora. O problema é tudo que todos os problemas que a gente está vendo agora no Brasil, a falta de articulação, foi tão reclamado isso, lembra, Palumbo? Não, porque o Bolsonaro não tem diálogo com o Congresso. Hoje o Lula não está nem recebendo os deputados, está recebendo os líderes de partido e olhe lá, faz uma fila, fala com a minha secretária, aí eu te recebo. Esse é o problema é a verdade. E hoje a comunicação está muito rápida. Aquela época, porque o Lula travou na era antes da internet. Ele travou nesse tempo, travou lá em 2002, onde ele fazia um discurso e quando passava lá no Jornal Nacional, em qualquer outro jornal, era sempre o repórter falando e o presidente gesticulando. Lembra? Não tinha nem o áudio do que o presidente estava falando, a não ser, é óbvio, que a emissora tivesse brava com o presidente. Aí tinha o áudio, tinha a matéria no veículo maior ainda, era assim que funcionava. Hoje não. Hoje, se o Lula falar qualquer coisa, isso vai reverberar no planeta.
Todos os presidentes hoje não reverbera só mais no seu próprio país. Reverbera em tudo. E aí é que tá. Eu posso compartilhar a verdade com o Felipe pode compartilhar a verdade com o Rodolfo. O problema não são as mentiras, porque as mentiras são fáceis de refutar. Se eu lançar uma mentira aqui agora, vou lá, invento alguma coisa sobre o Lula, o Felipe sabe que eu tô mentindo, o próximo comentário é dele, ele rebate na hora. Rodolfo divide a tela aqui, é um abraço. Entendeu? Não, Rodolfo? Opa! Divide a tela aqui, é um abraço, o Felipe me refuta, ponto pro Felipe e o Lula sai de boa na história. O problema são as verdades. Não à toa o Felipe, que é anti-horário, chegou agora e falou, cara, tá errado isso aí que você falou. Você não pode dividir as pessoas. E ainda deu exemplos de quem fez isso no passado. Outra verdade. Então o problema não são as mentiras, não querem calar as mentiras. É fácil refutar as mentiras. Todo mundo aqui já tá grandinho, todo mundo consegue refutar uma mentira. O grande problema é as verdades. As verdades é que são o grande calo desse governo atual.